Olá pessoal, uma boa noite a todos. Hoje estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos hoje estudar os itens 1 ao 3 do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E muito interessante a gente começar, nós vamos ver aquela frase que Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com isso? Por que Pilatos inquiriu ele a esse respeito? É muito interessante nós entendemos que Jesus, nesse ponto, ele não estava abandonando o mundo terreno. Não. Ele já sabia, nós sabemos que a Terra é essencial para a evolução espiritual. O que ele quis dizer é que o reino de Jesus, ele quis mostrar para Pilatos que não seria um domínio geográfico, político ou material. Trata-se de um estado de consciência, de um reino interior regido pelas divinas leis do amor, da caridade, da justiça e da verdade. É um reino da moralidade elevada, da busca do aprimoramento moral e espiritual e da vivência dos ensinamentos do Cristo. E Kardec explora profundamente essa passagem, mostrando o que o Espiritismo explica para nós a respeito dessa passagem de Jesus que está descrita lá no Evangelho de João 18:36. Ele vem dizer para nós que o objetivo de Jesus não era estabelecer um poder temporal na Terra. Sua missão era de cunho moral e espiritual, visando transformar os corações e conduzir a humanidade a um progresso ético e moral. Então, o reino de Deus é um ideal a ser conquistado de forma individual ou coletiva pela população do mundo, da Terra. Ele se manifesta, esse reino, como que ele vai se manifestar? Lógico, à medida que nós, seres humanos, vamos nos esforçarmos cada vez mais para vivermos em conformidade com as leis divinas, praticando o bem e buscando a evolução, nós estamos atingindo esse reino de Deus que começa dentro de nós, com a nosso trabalho diário, a procura da nossa perfeição moral, ou seja, sempre aprimorando as nossas virtudes e trabalhando para que as nossas deformidades morais também sejam eliminadas. Isso é muito importante para a gente entender. Por quê, gente? Porque o mundo terreno, ele é importantíssimo também. Por quê? A Terra é vista como uma escola, um campo de provas e expiações necessários para o nosso aprendizado e progresso do espírito. É aqui na Terra que nós temos a oportunidade de desenvolver as virtudes, reparar os erros do passado e nos aproximarmos cada vez mais do ideal de perfeição moral que Jesus personificou. Lógico, essa frase tem implicações muito importantes para a nossa jornada terrena. Isso é muito importante. O que quer dizer? Que a Terra, então, é um estágio de trabalho, uma escola, para que nós possamos aprender a evoluir, ou seja, adquirindo cada vez mais moral e nos aproximando do ideal de Jesus. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o desapego dos bens materiais, do poder terreno, reconhecer que a natureza transitória das coisas materiais e das posições de destaque nos ajuda a não supervalorizá-las e a focar no que realmente importa, o nosso crescimento espiritual, ou seja, o desapego é fundamental. Nós não vamos levar nada das coisas materiais daqui. Nós somos a essência, o que nos acompanha é a nossa essência, a nossa vivência através de todo esse caminhar nosso, em todas as existências que já vivemos, trazendo, cada existência nós trazemos uma bagagem espiritual que
de outras existências, trazemos virtudes, como também trazemos defeitos, precisam ser corrigidos. Então, esse é o nosso objetivo, a correção das nossas falhas morais. Então, feito isso, nós temos que dar prioridade aos valores morais. Busca pela honestidade, pela bondade, pela paciência, pela tolerância e todas as virtudes que tornam o objetivo central da nossa existência. Nós viemos para aqui para isso. O mundo material é o meio que nós temos para trabalhar aquilo que ainda trazemos dentro de nós como tendências ruins, negativas, que precisam ser eliminadas. Então a gente vai entendendo esse respeito, que nessa nossa jornada reencarnatória que aqui estamos, nós temos que aprender a compreender a justiça divina, entender as desigualdades e sofrimentos que existem aqui, como consequência do quê? De imperfeições. Todos nós temos imperfeições a serem corrigidas. Veja bem, somos espíritos imperfeitos. A Terra é um mundo de provas e expiações, por enquanto. Ela vai evoluir também para um mundo de regeneração. Então, entendendo isso, nós não vamos julgar que Deus faz uns perfeitos, outros não, uns pobres, outros ricos, uns bonitos, outros feios, uns dementes, outros tanto inteligentes. Tudo tem uma razão de ser. Somos seres individuais, individualizados. Cada um tem a sua história de vida. Então trazemos essas desigualdades e compreendendo as desigualdades que existem aqui. Muitos vão falar assim, mas Deus é injusto. Não. Deus está dando oportunidade para todos nós desenvolvermos. É aí que está, desenvolvermos moralmente. Então, nessa caminhada, olhando todas essas desigualdades, nós vamos olhar para dentro de nós também e vamos ver que nós também temos algo, e às vezes muitas coisas ainda para serem trabalhadas dentro de cada um de nós. Com essa compreensão, nós vamos passar para um período de aceitação e também, quando aceitamos situações que não podem, que nós não podemos modificá-las, nós vamos entender a justiça divina. Mas também aquelas situações que podemos modificar, nós temos que trabalhar para alcançarmos a perfeição, que é o nosso caminho. E tudo quer dizer isso aí, que o Espiritismo, vou ler um pedacinho para vocês aqui do livro do Evangelho, para vocês verem o que a doutrina espírita acha, como nós entendemos a vida futura. Vou ler para vocês. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral de Jesus não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os chamam de pueris. A importância da vida futura, essa esperança. Porque, veja, nós somos seres espirituais. A nossa vida na Terra é apenas momentânea. Nosso destino é na pátria espiritual. Um dia, nós não precisaremos mais nos reencarnarmos. Lá na frente, bem lá na frente, quando nos tornarmos espíritos puros, espíritos superiores ou puros, nós não temos necessidade. Mas até então, Deus nos criou simples e ignorantes para que nós, na nossa vivência, nós vamos aprendendo a valorizar a nossa existência, a nossa reencarnação, para trabalharmos e seguirmos adiante, eliminando cada vez mais aquilo que nos prende às coisas materiais. Entendendo? Mais uma vez eu digo, a matéria aqui na Terra que precisamos, ela é o meio, não é o fim. O fim é a nossa melhora íntima. Quando cerrarmos os olhos aqui, né, e abrirmos no mundo espiritual, aí sim nós vamos entender a vida futura que nos espera lá. Então essa esperança na vida futura é aquilo que nos dá a força de seguirmos adiante. Então, gente, como disse há pouco,
A vida futura é um princípio, é uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Por quê? A morte é simplesmente o fim do corpo físico. O futuro, a vida futura espiritual, é quando nós abrimos os olhos do lado de lá. O que nós vamos encontrar? Nós vamos explicar aqui. De acordo com o que nós somos aqui, é o que iremos encontrar lá. Ninguém vira santo porque desencarnou. Não. O que nós somos aqui na Terra, quando abrirmos os olhos lá, seremos a mesma pessoa. Se estamos com companhias ruins aqui, vamos encontrar companhias ruins do lado de lá. Se somos intolerantes aqui, vamos encontrar intolerância do lado de lá. Tudo isso aí, a vida futura, é um reflexo de que nós somos aqui. Então, por isso, da importância, nem que a gente não consiga tudo, ou melhor, a tudo, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, nem que a gente não consiga isso, mas se nós mostrarmos aptidão, início, se dermos o primeiro passo para esse trabalho íntimo de reforma interior, nós já estaremos muito bem assessorados, porque nesse momento, quando nós nos ligarmos, que eu quero melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso deixar de ser invejoso, de odiar, de ser intolerante, de ser ciumento, tudo isso vai criando uma psicosfera que vai nos ligar aos nossos amparadores espirituais, que muitos chamam de anjos guardiões. Então isso é muito importante. E quando nós fazemos essa ligação, nós vamos recebendo energias boas, como se fosse um combustível que vai nos ajudar a superar. Não que eles vão resolver nossos problemas, as nossas dificuldades, mas vão nos ajudar, vão clarear a nossa mente para que nós possamos encontrar, compreender aquilo que estamos passando e nos ajudar, nos fortalecer. Isso é muito importante. Por isso, a vida futura faz parte de todos os cristãos, sabem que a alma vai para algum lugar depois da morte física. Então, o que a doutrina espírita pode nos trazer, esse resumo daquilo que nos espera após a morte, a nossa vida futura? Primeiro, é óbvio, a doutrina nos faz que comprova que a morte não é o fim, é apenas uma destruição do corpo físico que o espírito utiliza durante a sua encarnação. O espírito, então, sendo a essência do ser, sobrevive à morte e continua sua jornada evolutiva no mundo espiritual. Lembre-se que eu disse, o que somos aqui, acordaremos lá. Se decidirmos melhorarmos aqui agora, com esse propósito, se a morte nos chegar agora, nós já temos esse propósito, já iniciamos o nosso trabalho, seremos amparados no mundo espiritual, seremos ajudados e continuaremos o nosso trabalho. Pensem nisso, da importância da vida presente, criando a nossa vida futura. Isso é muito importante, pensem nisso. O que é o mundo espiritual? Então, após o desencarne, o espírito retorna ao mundo espiritual, que é a pátria verdadeira de todas as almas. Esse mundo não é um lugar único e estático, não, mas sim, ele é composto por diversas esferas, ou planos de existência, com diferentes graus de felicidade ou sofrimento, de acordo com a evolução moral e intelectual de cada espírito. Vejam bem, vocês já ouviram falar em umbral. Se eu estou rodeado de coisas negativas, eu vou ser atraído para isso. Se eu estou numa situação ruim, de drogas, de viciações, a gente automaticamente é atraído. Vocês se lembram do filme, muita gente assistiu, Ghost e Outro Lado da Vida? Pensem naquilo. Quando a maldade está, quando nós desencarnamos, o que acontece? Então, por isso é importante a vida presente. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Por quê? Porque hoje eu tenho a liberdade de falar, eu quero me modificar. Minha vida daqui para frente, eu vou dar um passo, nem que seja pequenininho, mas é o meu propósito, é o meu objetivo, é a minha meta. Feito isso, estamos no caminho. E mais interessante, somos seres, espíritos individuais.
Veja bem. E continuamos individuais de lá. A nossa individualidade, as nossas memórias de outras existências, conhecimentos, características adquiridas durante a vida terrena, tudo continua conosco. Reconhecemos nossos entes queridos que já partiram, podemos interagir com outros espíritos, inclusive com nossos entes queridos também, faz parte, porque somos espíritos também. E sempre lembrando, falei sempre, e quase todas as semanas eu vou repetir. Nós temos 3 leis básicas que nós precisamos entender para a nossa vivência aqui na Terra. Primeira, que Deus nos dá, lei do livre-arbítrio. É a liberdade que temos para escolher. Todas as liberdades. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas tem uma segunda lei muito importante que acompanha o livre-arbítrio, que se chama lei de causa e efeito. Ou seja, a responsabilidade pelas nossas escolhas. Tudo que nós escolhemos, tudo vai produzir um efeito. Se for uma escolha boa, o efeito será bom. Se for uma escolha negativa, o efeito também será negativo. Então, quando nós conscientizamos nessa existência, que fizemos algo agora, assumimos que isso aí não foi legal e não queremos fazer mais, chama-se arrependimento. Quando nos arrependemos mesmo de coração, nós procuramos então o quê? Vem a expiação do sofrimento e vamos ter que redimir, vamos ter que acertar isso aí. Então, feito isso aí, nós não temos ainda a capacidade de resolver nessa existência, nós temos a terceira lei chamada reencarnação, que é a oportunidade de nós voltarmos e repararmos e evoluirmos. Feito isso, a reencarnação, então, é aquele processo fundamental para a evolução do espírito. Então, através das nossas múltiplas existências, veja bem, a vida é uma só, as existências são inúmeras. Em corpos diferentes, o espírito tem a oportunidade de aprender, reparar erros do passado, desenvolver virtudes e progredir rumo à perfeição. Então, lembre-se, lei de causa e efeito. Está conosco, livre-arbítrio. E o que é o céu e o inferno? É um local que as pessoas vão ficar eternas, sofrendo no fogo eterno ou no céu ocioso? Não. A doutrina espírita entende céu e inferno como estados de consciência natural que está dentro de nós. Nós criamos o inferno dentro de nós, com a nossa maldade, com o nosso rancor, como também criamos nosso céu, que é a paz, é aquela paz gostosa, aquela bondade que fazemos. Então sempre, a vida futura vai depender muito do que temos dentro de nós. Se estamos em paz e harmonia, fazemos tudo, ou se estamos perturbados por negatividades, quer dizer, criamos o nosso inferno interior. Outra coisa interessante é a comunicação dos espíritos. Nós também, quando espíritos, vamos ter a oportunidade de nos comunicarmos também com encarnados. Como hoje alguns espíritos comunicam conosco também. Então, é uma das características do espiritismo, é a crença na possibilidade da comunicação entre vivos e mortos, mortos entre aspas, através da mediunidade. Essa comunicação tem como objetivo trazer ensinamentos, consolo, orientação e também para ambos os lados da vida. Então, gente, o papel de Jesus é fundamental. Jesus, para nós, da doutrina espírita, ele é visto como modelo e guia, um exemplo de amor, de caridade. Seus ensinamentos são considerados fundamentais para o desenvolvimento espiritual. Então, nesse contexto é muito importante duas coisinhas que nós temos que ter sempre conosco: fé e esperança, que são consideradas importantes demais para a nossa jornada espiritual, pois permitem que o espírito confie no seu processo evolutivo e se mantenha motivado para buscar o progresso espiritual. E esse progresso é contínuo. A vida futura, tanto no mundo espiritual quanto através das reencarnações, é vista como uma jornada contínua de progresso moral e intelectual. E o objetivo final qual é? É lógico, é a perfeição relativa, um estado constante de aprimoramento e felicidade. Agora, quais seriam as implicações
da vida futura para a nossa vida atual. Olha, isso aqui é muito interessante que eu vou dizer para vocês. Nós sabendo que tem a vida futura, o que vai nos esperar após o nosso desencarne? Qual seria algumas coisas que nós temos que colocar dentro de nós de uma forma quase que automática, assim, olha, gente, hoje é o dia mais importante na nossa vida. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de resolver tudo aquilo, dar o primeiro passo agora. É a hora do perdão dado o pedido, é a hora da tolerância, é agora, é a hora da reconciliação com os nossos adversários, com os nossos inimigos. Então, as implicações, olhando na vida futura, nós trazemos aqui para a vida presente algumas coisas para nós meditarmos. Primeira, por exemplo, a responsabilidade para com as nossas ações aqui na Terra, que tem consequências, falamos há pouco, e se estendem além do desencarne, influenciando o nosso futuro espiritual. Responsabilidade pelas nossas ações. Segundo ponto, tolerância e caridade. Compreender a jornada evolutiva de cada espírito. Com essa compreensão, nós vamos aprender a sermos tolerantes e caridosos com o nosso próximo. Porque cada um está no estágio evolutivo. Se nós somos intolerantes com aquele que ainda na ignorância nos ataca ou fala barbaridades, nós não estamos sendo caridosos, porque talvez aquela pessoa ainda não tem um nível para compreender certas coisas. E com a tolerância, ao invés de retrucarmos, nós vamos realmente aprendendo a tolerância e a caridade. E também entender o consolo após a morte. Por quê? Porque a certeza da continuidade, a possibilidade do reencontro, nos vai entender quando perdemos um ente querido, alguém que amamos, um amigo, sentimos aquele vazio momentâneo, passamos pelo luto, aquela fase, mas ao mesmo tempo temos o consolo, que aquela separação não é definitiva. Um dia a gente vai se encontrar no plano espiritual. E ao mesmo tempo tudo isso vai nos mostrar o sentido da vida terrena, vai ganhar um novo significado como uma etapa para o nosso processo de evolução espiritual. É muito importante esse período que estamos na Terra, gente. Abra os olhos. Quando estávamos lá no mundo espiritual, não sabemos quanto tempo nós esperamos para que tivesse um pai e uma mãe para nos receber aqui na Terra. Demoramos às vezes anos, talvez até séculos, não sabemos. E chegamos aqui e vamos jogar tudo fora na nossa irresponsabilidade, gozando a vida sem qualquer responsabilidade, prejudicando, destruindo nosso corpo físico nos vícios, sendo desonesto com as pessoas. Não, nós temos que valorizar a nossa vida. Quantos aí que têm dinheiro, que mergulham em drogas e ficam deprimidos, e com a depressão acham que a vida não tem valor e suicidam, gente. Atrasam a sua evolução de uma forma tremenda. Quanto tempo vão deixar para que nós possamos voltar, para reparar, que vamos ter que reparar. Porque a vida não nos pertence, a vida é de Deus. O nosso desencarne vai ocorrer quando aquilo já foi programado, naquele momento, aquilo ali. Não podemos abreviar. Então, outra coisa, a busca pelo aprimoramento é o nosso objetivo. Ontem eu fazia uma coisas ruins ontem, não importa. Mas hoje que é importante, hoje eu não faço mais. É isso que é importante. Eu domei uma má inclinação. É o que Kardec diz para nós. O verdadeiro espírita não é o ser perfeito, não. É aquele que está trabalhando diariamente para dominar as suas más inclinações. Que são essas más inclinações, gente? É o nosso passado de outras existências e também desta, que adquirimos negatividades só usufruindo dos bens materiais e sensoriais. E precisamos nos aprimorar cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. Então, gente, o Espiritismo nos
oferece uma visão da vida futura como uma continuação da jornada da alma, regida por leis divinas, de amor, de justiça, onde cada indivíduo, atentem para isso que eu vou falar para vocês, cada indivíduo colhe os frutos das suas ações, mas ao mesmo tempo tem infinitas oportunidades de aprendizado e evolução. A morte é vista como uma transição natural para uma nova fase da existência e a reencarnação como um instrumento essencial para o nosso progresso espiritual. Vejam bem, valorizemos a nossa existência, vamos procurar melhorar um pouquinho como nós estamos em casa com a nossa família, o marido com a esposa com o marido, os dois com os filhos. Estamos amando nossos filhos, estamos educando-os para a vida. Nossos filhos não são nossos filhos são espíritos que vão ser guiados por aquilo que nós ensinamos quando eles eram pequenos. Se demos amor, se demos apoio, se demos ombro amigo no momento oportuno, mas não mimando, mostrando a realidade da vida, mostrando o que é certo e o que é errado. Estamos fazendo a nossa parte. Se nós fizermos tudo isso, e se eles procurarem o caminho errado, a responsabilidade, infelizmente, vai ser deles, porque são espíritos individuais também. Ora, nossos filhos, mas também poderão, em outras, os filhos de hoje podem ser nossos pais, nossos irmãos, nossos afins, não sabemos. Tudo faz parte do jogo evolutivo. Então, encerrando esse bate-papo gostoso desta noite, as escolhas que fazemos, vejam bem, as escolhas que fazemos, os sentimentos que cultivamos e as ações que praticamos têm consequências diretas na nossa vida futura. Olha a responsabilidade, falamos há pouco. O amor, a caridade, a humildade, a paciência e outras virtudes são o quê? São os tesouros que levamos conosco para o plano espiritual e que nos aproximam da felicidade. É a nossa vida futura que estamos fazendo hoje. O que queremos? Pensem. Hoje estamos aqui saudáveis, bem. E amanhã? Como estaremos? Pensem nisso muito. Sem fanatismo, sem nada. Estou falando para todas as pessoas, não estou falando só para os espíritas, estou falando para católicos, para evangélicos, para budistas, todos. Todos os caminhos levam a Cristo. Cristo é o governador do planeta, independente. Cristo não criou religião nenhuma. Ele trouxe ensinamentos e exemplos para que nós os seguíssemos e vivenciássemos o que ele nos ensinou. Pensem nisso com carinho. Na semana que vem, nós vamos estudar o item 4, que se chama A Realeza de Jesus. Vamos falar sobre Jesus na semana que vem. Então, agradeço a vocês por terem acompanhado. Essa palestra, esse pequeno estudo, vai estar na minha página do YouTube daqui a alguns minutos. Clayton Brito no YouTube. Estão lá a sequência de todas as minhas palestras, estudos, e vocês vão encontrar também lá. E também no Facebook, na minha página. Pensem nisso. Agradeço demais a presença que vocês nos deram virtualmente. Valeu a pena por esses momentos de paz, tranquilidade, amor. A todos, tenham uma semana de paz, de luz, de muita paz. Pensem nas suas escolhas. Pensem como escolher bem. Canalize o pensamento para o seu anjo de guarda, seu protetor amigo, e peça assim, ajuda para que ele limpe seu pensamento, abra seu pensamento para que você consiga trabalhar as suas más inclinações. Ok, pessoal? A todos, aquele abraço gostoso, fraterno, que Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Tchau, pessoal!